Bom dia, boa tarde, boa noite. Isto aqui é uma apresentação de um trabalho do curso de Ciência da Computação, na matéria ministrada por Diego Nunes Brandão, que é Algoritmo em Grafos, feita por mim, Luke Patrick Costa Galvão. Vamos dar aqui o prosseguimento. O problema do caminho mais curto de fonte única. Iniciamos aqui a nossa discussão sobre um dos problemas mais fundamentais da ciência da computação, o caminho mais curto de fonte única, ou SSSP, Single Source Shortest Path. O título desta apresentação anuncia uma mudança de paradigma. Por mais de 6 décadas, o algoritmo de Dijkstra dominou este campo, mas a sua eficiência sempre foi limitada por uma restrição inerente à ordenação. Apresentamos aqui, então, a Revolução de 2025, um trabalho de Duan e colaboradores que, pela primeira vez, supera este limite teórico. Esta não é apenas uma melhoria incremental, claro, mas é uma redefinição do que é possível em termos de velocidade e escalabilidade para o SSSP. Vamos então explorar o legado de Dijkstra e em seguida detalhar como essa nova abordagem conseguiu o que parecia impossível. Para entender, para entender a magnitude da revolução em si, precisamos primeiro revisar o legado. O problema do caminho mais curto de fonte única SSSP é a base de inúmeras aplicações críticas. Desde 1959, o algoritmo de Dijkstra tem sido o padrão ouro para resolver este problema em grafos com pesos não negativos. A sua elegância e eficiência o tornaram indispensáveis. Indispensável. Pense, pense em sistemas de GPS, roteamento de pacotes na internet e toda a logística global. Todos dependem fundamentalmente da solução de Dijkstra para esse problema. No entanto, apesar de sua ubiquidade, o algoritmo carrega uma limitação estrutural que se tornou o foco da pesquisa avançada. Vamos agora analisar exatamente onde essa limitação reside. Essa limitação é assim famosamente chamada de gargalo da ordenação ou limite de Dijkstra. O gargalo do Dijkstra reside na sua complexidade de tempo, especificamente no termo ON log n, quando utilizamos estruturas de dados otimizadas como Fibonacci Hips. Em grafos esparsos, onde o número de arestas m é bem próximo, bem perto de número de nós n, este termo logarítmico domina o tempo de execução. A causa direta é a fila de prioridade. Para garantir que sempre extrairmos o nó com a menor distância, somos forçados a realizar uma ordenação total, que custa O log n, por operação. Historicamente, a teoria da computação sustentava que este limite, o ômega de n log n, era fundamental para qualquer algoritmo baseado em comparação. Esta convicção paralisou o avanço por décadas, mas, como veremos, este limite não é uma lei da natureza e muito menos uma lei final, e sim uma barreira que poderia ser contornada. A barreira que acabamos de escrever foi finalmente quebrada em 2005, com o trabalho seminal de Randuan e sua equipe. Este trabalho não apenas foi publicado, mas também recebeu o prêmio de melhor artigo no STOCK 2025, o reconhecimento máximo na computação teórica. O resultado é impressionante porque ele traz uma complexidade determinística de O
m log elevado a 2 sobre 3 de n. Lembrando lá atrás do que eu havia falado, que m era as arestas e n os vértices. Este é o primeiro algoritmo em 65 anos a superar o Dijkstra em grafos direcionados com pesos reais. A equipe de Tsinghua, tá, em chinês, demonstrou que é possível resolver o SSSP sem incorrer no custo total da ordenação. Mas como eles conseguiram isso? Vamos dar aqui uma visualizada. O novo algoritmo de Duan et al., ou Duan e colaboradores, como está em latim, nesse caso aqui, supera o Dijkstra ao evitar o custo O log n por operação da seguinte forma. Ele adota uma estratégia híbrida. Ele combina a abordagem gulosa de Dijkstra com a estrutura de relaxação do Bellman-Ford. Bellman-Ford, caso não tenha saído bem no áudio. A chave é o particionamento recursivo do grafo, que utiliza pivôs para dividir problema em subproblemas menores e mais gerenciáveis. Crucialmente, a ordenação total é eliminada. O algoritmo substitui o heap global por estrutura de baldes, ou bucket, e tabela de endereçamento direto às datas. Isso permite que ele se concentre apenas na fronteira de processamento, minimizando o número de nós que precisam ser comparados simultaneamente, ao focar em ordenações parciais e processamento em blocos. O algoritmo consegue contornar o gargalo da ordenação e atingir uma eficiência inédita dessa forma. Sendo assim, agora vamos ver como que seria na prática. Bom, após detalharmos a inovação teórica, é crucial validar o algoritmo em um cenário prático e relevante, obviamente. Para isso, escolhemos simular o problema do caminho mais curto em redes urbanas reais, que representam grafos de espaços de grande escala. Utilizamos então o dataset RoadNet-PA, uma rede de estradas da Pensilvânia. Eu poderia ter pegado do Rio de Janeiro, mas eu vi que esse é o tipo problema clássico que normalmente é usado, então eu escolhi então esse mesmo. E essa rede de estradas ela possui quase aproximadamente 177 mil nós e meio milhão de arestas, caracterizando um grafo direcionado e massivo. Este ambiente de teste é ideal porque o gargalo de ordenação do Dijkstra se manifesta de forma mais aguda em grafos esparsos. A metodologia envolveu a implementação em Python para garantir uma comparação direta e justa do tempo de execução entre o Dijkstra tradicional e a simulação do novo algoritmo. Os pesos das arestas foram atribuídos aleatoriamente, simulando distâncias ou tempos de viagem reais, o que confere a validade externa aos nossos resultados. Agora vamos analisar assim a performance, comparando o resultado de um algoritmo com o resultado de outro. Nesse caso, o Dijkstra comparando com o novo algoritmo de Wandan. E nesse caso nós temos aqui as benchmarks. Os resultados do nosso benchmark confirmam a quebra de barreira teórica da ordenação, marcando o fim da hegemonia inquestionável do Dijkstra. E em um grafo espaço de larga escala, o algoritmo de Don Juan et al. Demonstrou uma melhoria de desempenho de 15,0
0,4% em relação ao Dijkstra implementado com RIP binário. O tempo de processamento para o novo algoritmo foi de 0,0612, digo 0,0612 segundos, superando os 0,0720 segundos do Dijkstra. Este ganho percentual, embora pareça modesto, em uma única execução é significativo, pois a vantagem do novo algoritmo terá que ser exponencialmente com o aumento da escala do grafo. A implementação otimizada validou a premissa que a substituição da ordenação global por estrutura de balde e particionamento recursivo é eficaz. A confirmação empírica do que é possível ser manifestar ser mais rápido que o limite de n log n em grafos reais tem implicações profundas. A seguir, exploramos o impacto prático desta descoberta, que é a superação da barreira de ordenação tem implicações que transcendem a teoria, impactando diretamente sistemas de missão crítica. No campo dos sistemas de navegação, a redução da latência no cálculo de rota significa que as decisões de roteamento podem ser tomadas em tempo real, mesmo em redes urbanas densas e dinâmicas. Para a logística global, a otimização de frotas e cadeias de suprimentos se torna mais eficiente, permitindo o gerenciamento de redes de transporte de escala massiva com maior precisão e velocidade. Finalmente, no âmbito da teoria da computação, a quebra de um limite de 65 anos reabre o campo para novas pesquisas e otimizações e problemas clássicos. A barreira da ordenação não é mais um limite fundamental, mas sim um desafio que foi superado. Com esta validação, o futuro da navegação e da otimização de redes está sendo restrito. E aí, para finalizar, eu vou apresentar então as referências. Então, as referências usadas para quem tem interesse em ver foi o trabalho seminal artigo de Duan e colaboradores et al., né, de 2005, publicado no Stock de 2005, que detalha a quebra da barreira de ordenação para o SSSP. Aí nós temos também, obviamente, como está escrito aqui, feito por Castro, L. Clementino, T. Freitas, 25, implementação e análise experimental do algoritmo de Duan, então, 2005 também. Tem links aqui também. Tudo em inglês, né? A nota de 2 problemas na conexão com grafos, que é o próprio Dijkstra, e, claro, a RoadNet e Pennsylvania, pego na Stanford Large Network Dataset Collection. E essas foram as referências. Então aqui acaba a apresentação. Espero que eu tenha sido claro, apesar que fazer um vídeo assim desses num lugar onde eu moro é muito difícil, que é muito barulho. E meu microfone é ruim. Então, espero que tenha entendido. E acabou.